suas visualizações dos stories caíram e você não sabe mais o que fazer, tá desesperado, meu Deus, já fiz de tudo e não consigo recuperar. Nesse vídeo eu vou te ajudar, mas antes você já deixa o seu like. Pô, Elias, você tá pedindo like antes de começar o vídeo? Tô sim, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse conteúdo aqui, cara. Vamos falar como que você pode aumentar as suas visualizações nos seus stories. Vamos embora. Primeiro você tem que entender o que está acontecendo com os stories, né, gente? Os stories, cara, não adianta. Hoje em dia, tudo dentro do Instagram é por relevância, tá? Então, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, vou te dar alguns bizus, tá? Mas eu não quero que você pire muito nesse negócio de visualização, não, tá? Por que você não quer que ligue muito ali? Porque você empreende, meu amor. Então, você não tem que ficar noiado com essa coisa das visualizações. Você tem que ficar noiado em faturar. Mas eu tô aqui para poder te dar essas dicas aqui que vai te tranquilizar um pouco mais e vai te dar um norte muito melhor para que as suas visualizações, ó, subam. Show? Simbora. E a primeira coisa que eu vou falar é que eu não acreditava, mas que eu fazia, olha que louco, legendar os stories. Caraca, Elias, isso aumenta a visualização, isso aumenta muito a taxa de retenção das pessoas dentro dos seus stories. Por que isso acontece, cara? Porque tem muito, vamos lá, comportamento humano, né? Muitas pessoas, elas não podem ligar o som. Ou elas estão no metrô, elas estão sem fone, elas estão no trabalho, mas elas estão vendo os stories e elas não podem ligar o som. Então, se você legenda os stories, ela vai o quê? Ver aquilo ali, porque ela está lendo a legenda. Agora, se você não legenda, ela não sabe o que você está falando porque ela não ligou o som. Então, o que ela vai fazer? Puf! Ela vai passar o dedo para um próximo que ela entenda. Você vai ficar, gente, você vai fazer. Você acha que a pessoa vai fazer a leitura de lábio? Não vai, cara. Ela vai passar para o próximo porque ela quer ver alguma coisa. Entendeu? Então legenda os teus stories. Qual aplicativo que você usa, Elias? CapCut. É muito simples de usar, super intuitivo. Inclusive lá no meu Instagram, @EliasAtAB, me segue lá. Tem o Reels que fala exatamente qual botãozinho ali que você tem que apertar para legendar os teus stories. Entenda que as pessoas, elas precisam se conectar com você. Então a segunda coisa que eu já tenho para falar para você é o quê? Crie narrativas, conte histórias. Eu vejo muitos stories por aí, cara, o nome já diz, né, gente? Stories, e tem muitos stories por aí que é muito perdido, é muito solto, e a gente não entende o que é aquilo ali. Ou é só um repost, ou é só uma foto ali. Eu tô dizendo que não pode fazer, tá? Entenda, você sabe que comigo não é, tipo, muita regra não, entendeu? Mas fica meio solto. E aí a pessoa vê, mas já passa para o próximo, porque não envolve. A questão é você envolver a pessoa numa contação de uma história. A gente sabe que os stories, ele tem ali 15 segundos. Então, nesses 15 segundos, aproveita esses 15 segundos para se conectar verdadeiramente com aquela pessoa e contar uma historinha ali. Claro que você pode fazer vários, né? Inclusive, fica a dica. Quando você posta uma foto, os seus stories não duram 15 segundos. Eles duram 5 segundos. E aí passa muito mais rápido. Abrir caixinha de pergunta também faz as suas visualizações aumentarem, principalmente quando você abre uma caixinha de pergunta que você está sendo útil para a sua comunidade. Porque, gente, aquela velha história do colégio, né? A dúvida do coleguinha pode ser a dúvida do outro, e o outro tem vergonha de repente perguntar, mas aí alguém perguntou, né, por ele, e aí o que acontece? Ele vai lá e vê aquela, nossa, que legal, ele está respondendo a dúvida que eu tinha, mas eu fiquei meio assim de poder perguntar ali pro Elias, mas outra pessoa fez essa pergunta. Então, eu, que não fiz a pergunta, eu tô olhando os stories do Elias, tá? E aí fico mais tempo ali olhando. E lembra sempre, cara, caixinha de pergunta, eu gosto muito de abrir caixinha para ser útil. Óbvio que você pode abrir caixinhas de outras formas, tem várias formas que você pode abrir caixinha de pergunta, né? Mas tem gente que nem faz isso. Né? Ele, por que eu não vou fazer isso? Porque ninguém me responde, cara, e tal. Eu fico lá falando sozinho, eu não tenho uma resposta. Meu anjo, cria pergunta a você. Você sabia que dá para você mesmo responder a sua caixinha de pergunta? Melhor ainda, né? Porque você ainda cria perguntas que você gostaria de responder. Olha que legal, uma coisa bem estratégica. Eu quero responder essa pergunta. Então você cria aquela pergunta. Porque você quer, às vezes, cara, muitas pessoas não abrem caixinha de pergunta porque tem esse lance, né? Mas vai uma dica. Conta, o que eu falei no segundo ponto. Conta uma história antes para a pessoa. Contextualiza a sua caixinha de pergunta. Ah, mas o fulaninho fala assim, manda braba, manda aí, tudo menos trabalho.
Tá bom, mas o fulaninho, você tá querendo se comparar com o fulaninho. O fulaninho, às vezes, já tem um engajamento bizarro, uma comunidade muito grande, ele já tá há anos fazendo aquilo. E você, de repente, não. Então, você não pode comparar o fulaninho, que não contextualiza, às vezes, nada e tem muitas respostas ali, com você que, de repente, está começando e que não tem. Então, você precisa contextualizar. Um exemplo que eu gosto muito para deixar bem claro, que nem professora. Você dá a aula, a professora faz isso, né? Ela dá a aula e no final da aula ela pergunta: alguém tem alguma dúvida? Faz a mesma coisa na tua caixinha de perguntas. Escolhe um tema, fala sobre aquele tema e aí você vai lá e pergunta: você tem alguma dúvida sobre isso? Eu posso falar das dificuldades que as pessoas têm no Instagram ou de empreender e eu posso perguntar: você tem qual é a sua maior dúvida sobre o Instagram? Qual é a sua maior dificuldade dentro do empreendedorismo? Sacou? Isso gera o quê? Você está sendo útil, então as pessoas vão querer assistir, vão querer entender o que você tem para ensinar ali para elas. E aí as pessoas ficam. Stories é sobre retenção, pessoas ficando. Não se importa, juro, só um adendo aqui, cara. Ah, mas o meu Stories começou com 100 visualizações, terminou com 30. Se importe com 30 que ficaram. Os outros 70 que foram embora, problema deles, cara. O problema dele, você não vai ficar fazendo hackzinho de engajamento, entendeu? Só para ter mais visualização. Não, você vai ser útil para a galera. Você tem que produzir para quem quer te escutar. A verdade é essa. Você conhece as reações que você pode ter dentro dos seus stories? Que é quando você clica naquela basezinha para responder, tem alguns emojis. E aí você pode clicar, você pode reagir. Então as pessoas podem fazer isso com teus stories. E aí, quando as pessoas fazem isso, né, o Instagram entende, o algoritmo lá dos stories, ele entende que aquele storyzinhos ali, ele está sendo relevante. Por quê? Porque está tendo algum tipo de interação. Então, pensa sempre nisso. Estimula a reação das pessoas. Ou seja, com essa reaçãozinha, ou seja, mandando uma CTA para ela encaminhar aquele stories para alguém, ou seja, tipo, me responde aqui, em vez de fazer uma caixinha de pergunta, responde para mim se fez sentido para você, eu já entro no outro ponto. Né? Eu gosto muito de fazer assim, eu falo alguma coisa e no final eu falo assim, fez sentido para você? E boto uma enquetezinha, sim ou não. Então já tô também, pelo amor de Deus, vamos entrar nesse ponto de enquete, você não vai abrir enquete para nada. Porque o que eu mais vejo é a gente abrindo enquete para nenhuma. Eu falo assim, o que você tá abrindo enquete? Você tá abrindo enquete pra quê? Tudo bem que às vezes é uma coisinha boba, bom dia, não sei o que, é legalzinho, mas tipo, as pessoas entenderam que quando o fulaninho lá aperta o botãozinho da enquete, o algoritmo entende que aquilo fica mais relevante. Só que o que adianta você fazer uma enquete boba, besta, o tempo inteiro? Às vezes é legalzinho fazer, mas o tempo inteiro, cara, sem propósito algum, cara, usa isso de forma estratégica para conhecer teu público, para você poder entender se o que você está falando está fazendo sentido para aquela galera. Show? Enquete é bom, tá? Mas não faz ela torta e adoidada assim, sem propósito nenhum, senão só para apertar botão por apertar botão, não acho que vale muita coisa não. Ou seja, tudo que eu falei aqui sobre os stories, cara, é para que você se conecte com a pessoa que está lá passando o dedinho. Porque o nosso comportamento nos stories, às vezes é assim, né? Se passa direto, às vezes você nem vê o que a pessoa está falando. Mas o que você vai fazer para a pessoa ficar dentro dos seus stories? Essa é que é a questão, esse é que é o ponto aqui. O quão interessante vai ser o seu conteúdo para fazer a pessoa ficar ali dentro. Show de bola? Fez sentido isso pra você? Se fez sentido, dá aquele like nesse vídeo. E se não fez sentido, dá dislike, cara, não tem problema. Por quê? Porque o que interessa é você apertar um botão, porque o algoritmo do YouTube ele também entende dessa forma. Se você dá um joinha, se você não dá um joinha, ele também entende que existe uma interação. Ah, outra coisa também, né? Só atendo aqui em enquete. Tem muita gente que fala assim, ah, você gosta de mim? Coisa boba. Sim, não. Você fica desesperado porque as pessoas clicaram não. Meu amor, ela clicou. Então já tá dando engajamento para você. Se ela não gosta de você, ela mete o pé no teu Instagram. Show de bola? Deu para entender? Ficou mais claro na sua cabeça essa questão dos stories e como que você pode aumentar a visualização, não fazendo os hackzinhos aí que o povo faz por aí, mas se conectando com as pessoas. Isso é o mais importante. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de me seguir lá no Instagram, beleza? Um beijo!